E aí, senhores instaladores, vamos aqui para mais uma aula. Essa nossa aula vai ser uma aula teórica, tá? Onde eu vou apresentar alguns pontos sobre o sistema de alarme para vocês conhecerem mais o que é um sistema de alarme na teoria, né? Depois a gente vai para as aulas práticas. Mas é importante essa aula teórica para vocês entenderem alguns conceitos, tá? Para que serve o sistema de alarme, onde ele é aplicado e de que forma que ele é aplicado. Beleza? Então vamos lá. Para que serve um sistema de alarme? Beleza. O sistema de alarme, pessoal, ele serve basicamente para proteger um determinado local, tá? Pode ser uma casa, uma empresa, um comércio, uma indústria, uma chácara, um sítio, uma fazenda, uma loja. O que você pensar aí dá para proteger com um sistema de alarme, tá? Ele serve para proteger pessoas e bens, tá? Na verdade, a maioria das vezes é para proteger patrimônios, tá? Tem muita aplicação de sistema de alarme para proteger pessoas, por exemplo. O botão de pânico, que a gente vai aprender aqui durante o curso, ele é um acionador para proteger pessoas. Por exemplo, se a pessoa está dentro de casa e está com algum, sei lá, ouviu algum barulho, ela aciona o botão de pânico que envia um sinal para a central de monitoramento, e isso aí a gente vai ver mais tarde como é que funciona, beleza? Bom, o que é um sistema de alarme, pessoal? Um sistema de alarme é um conjunto de dispositivos composto por vários dispositivos, tá? Dentre eles aí a gente tem os sensores, a central de alarme, os acionadores, né, que são os teclados, controle remoto, aplicativo, tá? E as sirenes, tá? São instalados em pontos estratégicos. A gente vai ver uma aula de um sistema de alarme já instalado em uma casa, né? Na verdade, numa chácara, e a gente vai ver por que o vendedor optou por instalar aqueles sensores, tá? Vai ser uma aula bem interessante para vocês terem uma noção de quando vocês forem vender um sistema de alarme, saber onde proteger e quais tipos de sensor usar, tá? Então, assim, quando o sensor detecta uma atividade suspeita, o que é uma atividade suspeita? Pode ser um movimento, pode ser uma abertura, um rompimento, uma alteração de temperatura, tá? Quando esses sensores eles detectam uma normalidade, o que é uma normalidade para um sensor? Por exemplo, o sensor de movimento, o que é normal para ele? Está tudo parado. O que é uma normalidade? Ter um movimento. Então, se teve um movimento, ele informa a central de alarme, certo? Um sensor de abertura, o que é normal para ele? Estar fechado. Então, ele é normalmente fechado, certo? Houve uma abertura, isso é uma normalidade para ele. Então, ele envia um sinal para a central de alarme, tá? O sensor de rompimento é a mesma coisa e a alteração de temperatura é a mesma coisa. A parte de alteração de temperatura de sensor a gente não vai ver, tá? Porque ele é muito pouco utilizado no sistema de alarme. Aí já entra uma parte de alarme de incêndio, que é uma outra área, não é a área da segurança eletrônica, e essa área a gente não vai abordar, tá bom? Então o sistema de alarme basicamente ele é isso, tá? Ele é um sistema composto por vários componentes eletrônicos que você vai aprender tudo aqui nesse curso, beleza? A gente vai falar sobre dois tipos de sistema de alarme, tá, pessoal? Os alarmes com fio e os alarmes sem fio. A priori, a gente vai aprender mais sobre o alarme com fio. Por quê? Porque quem instala o alarme com fio, instala o alarme sem fio, que é muito fácil de instalar, tá? No final desse curso, vocês vão ter um bônus de uma instalação do sistema de alarme sem fio, tá? Para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas é muito simples de instalar, não tem tanto segredo. A gente vai focar mais na parte do sistema de alarme com fio, porque quem instala alarme com fio, instala o sem fio, beleza? Um detalhe que a gente vai pegar muito nesse curso vai ser a parte híbrida. O que é a parte híbrida? A parte híbrida é o sistema de alarme com fio, que a gente vai aprender aqui, mas com alguns sensores sem fio. Isso aí é uma vantagem muito grande hoje para o sistema de alarme. Vamos supor que você instala um alarme lá e o cliente quer um sensor onde você não consegue passar fio, não tem uma tubulação, não tem por onde passar. Aí você coloca um sensor sem fio e a gente vai ver que isso aí é muito fácil de instalar, muito prático também, tá? Aqui na nossa empresa a gente instala bastante dessa forma porque auxilia muito, agiliza muito a instalação. Vocês vão ver isso aí na prática como funciona, instalando como funciona, beleza? Bom, dos sistemas de alarme, a gente tem o alarme monitorado e o não monitorado. Tá, vamos deixar claro uma coisa aqui. O que é um sistema de alarme monitorado? Um sistema de alarme monitorado é um sistema que é monitorado por uma empresa de monitoramento.
Ah, mas o cliente pode ter no celular dele, tá? Isso aí não é monitoramento, tá? Isso é um controle do cliente e tal. Vamos deixar isso bem claro, tá? Sistema de alarme, central monitorada, é a central que é capaz de enviar um sinal para uma central de monitoramento, tá? É esse tipo de central que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Ah, ela tem como mandar para um aplicativo do cliente? Tem, tá? A gente vai ver isso na prática funcionando, como que faz, como que instala, tá? Mas isso não é monitoramento. Monitoramento é quando tem uma central de monitoramento monitorando, beleza? E tem o sistema de alarme não monitorado. Esse aí a gente nem vai ver, tá, pessoal? Ah, mas por que não vai ver? Porque é a mesma coisa do sistema de alarme monitorado, só que ele não envia sinal para a central de monitoramento. E porque centrais não monitoradas vão acabar no mercado. Na verdade, já estão acabando, tá? É bem difícil você comprar centrais que não são monitoradas, assim. É bem difícil. Tá? Então a gente vai trabalhar só com essas centrais monitoradas. Por isso que eu vou te ensinar a instalar um sistema de alarme de central monitorado, de alarme monitorado, porque se você aprender a instalar um alarme monitorado, você sabe já instalar o que é óbvio, um sistema de alarme não monitorado, beleza? Bom, vamos entrar aqui agora um pouco na teoria dos componentes de um sistema de alarme, tá? Bom, o sistema de alarme ele é composto por vários componentes que trabalham juntos para proteger determinado local ali, né? Os principais componentes incluem, guardem esses nomes, tá, pessoal? Sensores, acionadores, sirenes e centrais de alarme, beleza? Os sensores são dispositivos que detectam movimento ou mudanças no ambiente. São aqueles sensores que eu já falei, né? Que detectam movimento, que detectam abertura, que detectam rompimento, que detectam alteração de temperatura, tá? Eles podem ser instalados em portas, janelas, paredes, tetos. Tem gente que instala até dentro de telhado. Aqui na nossa cidade, para vocês entenderem na prática, a gente está tendo um problema que os noias, né, eles estão abrindo o telhado para roubar a fiação das casas. Então a gente aumentou nos últimos meses aí os clientes pedindo sensor para proteger isso aí, porque está tendo muito aqui, tá? Então o sensor ele pode ser instalado em qualquer local, desde que na sua especificação correta para proteger aquele determinado local, beleza? A central de alarme, pessoal, é o cérebro do sistema de alarme. Ela recebe, todos os sensores estão ligados a ela. É ela que recebe os sinais desses sensores e é ela que toma as providências. Ah, e quais são as providências? Ah, vou notificar o aplicativo do cliente. Ah, vou mandar um evento lá para a central de monitoramento. Ah, vou disparar a sirene. Ah, vou acionar a PGM. Vou ligar para algum lugar, tá? Então é a central de monitoramento que faz a central de monitoramento não, perdão, a central de alarme que faz o gerenciamento de todo esse sistema de alarme, tá? Ela que é o cérebro do sistema de alarme, beleza? A sirene, pessoal, a sirene é responsável pelo quê? Fazer barulho, tá? Então a gente tem sirenes aí de várias formas, com um tom, 2 tons, tem sirene que fala, tem sirene que imita barulho de cachorro, então no mercado tem um monte aí, tá? Aqui na nossa empresa de monitoramento a gente usa sirenes padrões de 2 tons que fazem barulho mesmo, beleza? Então é isso, o sistema de alarme é composto por central de alarme, sensores, sirenes e acionadores, beleza? Bom, a central de alarme, pessoal, como eu já disse, ela é o cérebro ela é o cérebro do sistema de alarme. Ela quem recebe o sinal dos sensores e ela que toma todas as providências, beleza? Essa imagem que vocês estão vendo aí é um teclado, tá vendo? O teclado ele é um acionador, a gente vai ver mais pra frente. Bom, vamos falar primeiro aqui de um tipo de sensor bastante comum, bastante utilizado nos sistemas de alarme, que é os sensores infravermelho passivo, mais conhecidos como IVP. Você vai ouvir muito isso aí, IVP, tá? O sensor infravermelho passivo, ele é utilizado para detecção de intrusão, tá? Ele detecta movimento, da verificação da variação de temperatura do ambiente, tá? O sensor infravermelho, além de movimento, ele detecta a variação de temperatura, mas é um termo bem técnico, a gente não vai entrar nesse quesito aí, mas é uma coisa bem técnica. Mas em si, ele detecta movimento, tá? Esses sensores podem ser configurados conforme a necessidade de alcance e sensibilidade. Então aí a gente tem 3 tipos de sensores que eu quero apresentar para vocês e vocês vão ver na prática também um pouco disso. É o sensor infravermelho para ambientes internos, tá?
Aí a gente tem os sensores infravermelhos para ambientes semiabertos e a gente tem o sensor infravermelho para ambientes abertos, conhecido como sensores micro-ondas. Então assim, vou pôr dentro de uma casa, eu tenho um sensor específico para local fechado. É uma varanda, eu tenho um sensor específico para varanda. É uma garagem que está totalmente aberta, eu tenho um sensor específico para esse tipo de coisa, tá? É legal a gente saber isso aí. Por quê? Porque varia valores. O sensor para ambiente interno, ele é bem mais em conta que um sensor para área externa. Então, não faz sentido eu colocar um sensor para área externa numa sala fechada, porque o orçamento vai ficar muito caro com o cliente, provavelmente ele vai cotar em 2 ou 3 lugares e você vai perder o orçamento. Então, tem que conhecer esse tipo de sensores. Mas qual que é o melhor? Com certeza para a área externa, ele tem mais tecnologia, ele tem muito mais coisa, tá? Mas ele é mais caro, beleza? Então, o sensor infravermelho é isso aí. O sensor infravermelho ativo. Vocês perceberam que esse aqui é o passivo e esse aqui é o ativo? Vou falar por quê. Por que ativo? Esse sensor aqui é o barreira, ele é duplo. Então, fica um aqui, vamos supor que a gente colocou ele em cima do muro, tá? E o outro tá aqui. Ele é ativo porque ele está sempre ligado, ele está sempre ativo. Por isso que é IVA ativo. Ele está sempre ativo. Quando tem um rompimento, aí ele fica inativo. Então aí é o incomum dele, então ele dispara, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. O sensor infravermelho ativo é um par de transmissor e receptor de sinal de luz infravermelha, tá? Então tem o transmissor e o receptor. O transmissor fica mandando o sinal de luz infravermelha e o receptor fica captando. Quando o receptor não capta mais esse sinal de infravermelho porque houve um rompimento, ele envia um sinal para a central de alarme, tá? Então é isso, a interrupção desse sinal de luz aciona uma central de alarme ou aciona qualquer outro comando que faça necessário. Esses sensores, eles têm algumas funções que diversificam eles. Por exemplo, a metragem, você compra sensor por exemplo, você vai colocar para proteger um portão. O portão tem o quê? 10 metros. Então você vai comprar um sensor específico para aquela medida. Não faz sentido você colocar um sensor para proteger 10 metros um portão. 10 metros é onde vai ficar o receptor do transmissor, certo? Aí não faz sentido você comprar um de 150 metros, por exemplo, entendeu? Porque é muito mais caro. Então a gente tem ele para 30, 60, 150 metros, entendeu? Então você tem um muro lá de 150 metros, você quer proteger ele, se caso alguém pule, você pega na primeira extremidade dele, coloca o transmissor e na outra extremidade coloca o receptor. E ele vai ficar ali transmitindo uma luz direta. Quando há esse rompimento, aí ele dispara, tá? Então a gente tem eles nas metragens e a gente tem eles com duplo feixe. Para evitar disparo em falso, tem que romper os 2 feixes. Então, tem sensores que tem 2 feixes de luz. Passou um passarinho e rompeu um só, ele não vai disparar. Aí passou uma pessoa, rompe os 2 feixes de luz, aí sim dispara, tá? A gente tem com 2 feixes, 3 feixes, até 20 feixes aí. São sensores maiores e tal. Mas o que a gente vai ver é o sensor duplo feixe, para vocês entenderem a concepção, instalar um sensor desse, tá? Pessoal, não tem nenhum curso que ensina a instalar um sensor barreira, a regular ele na prática, tá? Então vocês vão poder aprender isso aqui nesse curso, beleza? Vamos pro próximo aqui. O sensor magnético, mais conhecido como SMS ou sensor de abertura, tá? Ele funciona o seguinte: você tem uma porta, quando ela abre, ela desgruda do batente, certo? Você vem, o sensor magnético ele tem 2 pecinhas, você coloca uma no batente e uma na porta. Abriu a porta, ele detecta a saída do ímã, né? Que é um ímã que vai aqui na porta. Saiu o ímã, ele vai enviar um sinal para a central de alarme, mostrando que é um disparo, tá? Ele é um dos sensores mais simples e mais eficazes. Ele é muito barato e muito eficaz. Para você ter uma ideia, esse primeiro sensor que você está vendo aí, o magnético com fio de sobrepor, ele é um dos sensores mais utilizados. Pra você ter uma ideia, um pacotinho com 10 dele, eu acho que está custando em torno de R$40, coisa assim. Tá? Então sai R$4 cada sensor. O que a gente utiliza muito esse sensor aqui? A gente utiliza ele muito como redundância. Para quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma sala de uma casa, você colocou ali dentro daquela sala um infravermelho.
certo? Ah, colocou um infravermelho, legal. Mas aí você vai e coloca um magnético na porta. A gente vai ver isso na próxima aula, que é mostrando o sistema de alarme de uma chácara já instalado. Você vai ver que tem infravermelho na sala e tem o magnético na porta. Por quê? É uma redundância para o monitoramento. Vamos pensar assim, ó. Vocês concordam que se dispara o sensor da sala, chega lá para o monitoramento, disparo de alarme do sensor da sala. Beleza. Mas aí chega para o monitoramento, disparo de alarme do sensor da sala e disparo de alarme da porta de entrada da sala. O que o monitoramento entende? Pô, realmente tá tendo uma intrusão, porque abriu a porta da sala e depois o sensor da sala detectou o movimento. Ou seja, realmente tem alguém no local, tá? Então ele é muito usado em redundâncias, assim, para ter uma certeza de que houve um disparo mesmo, que não houve um disparo em falso. Beleza? Ele é muito utilizado e a gente tem as duas versões, tá? A gente tem várias versões dele, na verdade. A gente tem o sensor magnético com fio de embutir, que ele vai dentro da porta. Esse é menos utilizado porque ele dá muito trabalho para instalar. A gente tem sensor magnético com fio para a porta de aço, tá vendo? Que ele é um pouco maior, tá? Então porta de aço necessita disso aí. E a gente tem o sensor magnético sem fio, que esse aí é uma agilidade de outro mundo, agiliza muito a instalação pra gente. A gente vai ver ele sendo instalado, configurado e como ele funciona, tá? Então é isso, sensor de magnético de abertura, muito também utilizado no sistema de alarme, e a gente vai ver aqui algumas coisas sobre ele, instalar ele na verdade, né? E conhecer mais sobre ele, beleza? Bom, vamos falar agora dos acionadores. O que são os acionadores? Os acionadores são aqueles que armam o alarme. Armam o alarme, que desarmam o alarme, que faz programação, beleza? O primeiro aí é o teclado do sistema de alarme. Ele fica, provavelmente já foi em algum lugar que você viu esse teclado instalado em algum lugar. Qual que é a função dele? A função dele é basicamente armar o alarme e desarmar o alarme. O cliente fechou a loja, está saindo, vai embora, acabou o expediente, precisa armar o alarme. Como que vai armar? Pelo teclado. Ele vai ter uma senha, ele vai digitar a senha dele, o teclado vai responder, beleza, pode ir embora, o sistema de alarme está armado, então ele vai sair, de manhã, a hora que ele chegar, mesma coisa, ele vai entrar, vai ter um tempo, tá? Quando ele abre a porta da empresa para ele entrar, ele tem 10 segundos para ir lá e desarmar o alarme, senão o alarme dispara. Então, tudo isso, tá, pessoal, que eu estou falando, vocês vão aprender na prática, a programar isso. Inclusive, a programar esse tempo de entrada, a programar senhas, tá? Tudo isso aí a gente vai fazer. Aí você vai ver o sistema de alarme comunicando com a central de monitoramento. Eu vou mostrar na prática para vocês aqui a central de monitoramento recebendo esses eventos, tá? E tratando esses eventos aí. Legal? E o teclado, pessoal, ele tem uma função também que é bastante importante, que é a programação. Nas aulas práticas, a gente vai ver muito sobre programação do sistema de alarme e vocês vão ver e praticar tudo pelo teclado, tá? Então, uma das funções do teclado também é fazer a programação do sistema de alarme. O técnico tem que ir lá fazer uma alteração no sistema de alarme do cliente. Por onde que ele vai fazer? Pelo teclado. Beleza? Um outro acionador que a gente tem é o controle remoto, tá? Esses botões aí que você está vendo aí, 3 botões, ele pode ser dividido em várias funções, tá? Então ele serve para quê? Para armar e para desarmar o alarme. Mas como que o cliente vai saber que ele apertou o botão e se realmente o alarme está armado? Na prática, o que a gente faz? A gente programa o alarme para toda vez que armar o sistema de alarme pelo controle, dá um bip na sirene. Então o cliente está lá do lado de fora da empresa, ele apertou o botão, a sirene dá 2 bips, certo? Ou seja, o cliente entende que o sistema de alarme está armado. Ele chegou de manhã, apertou o botão, a sirene faz ele entende o quê? Que o sistema está desarmado. Tá? Porque senão ele não consegue, ele não é igual o teclado que mostra o sistema armado. O teclado lá, quando o cliente digita a senha, aparece sistema armado, ele tem uma resposta de que realmente funcionou, certo? No controle já não tem isso, tá? Então a gente precisa alienar o controle a um bip na sirene para isso aí, tá? E o controle também, pessoal, ele é usado para uma coisa que a gente chama botão de pânico. Vocês já ouviram falar? Já viram em filme? Quando vai assaltar uma lotérica, por exemplo, que a mulher aperta debaixo da mesa assim um botão? É isso aqui, tá? Muito utilizado em sistema de alarme, a gente instala bastante em lojas, né? Que tem pessoas trabalhando para
para poder acionar mesmo quando há alguma intrusão. Por exemplo, a pessoa está trabalhando lá sozinha, chega um cara para assaltar. Ela aperta o botão de pânico, ele envia um sinal de pânico silencioso, tá? O que é pânico silencioso? Não faz barulho de sirene no local. Porque já imaginou? A pessoa está com uma arma lá na tua cabeça, você aperta o botão, começa a tocar uma sirene. Ela vai te matar. Então, a pessoa aperta esse botão, ele é silencioso, ele só envia um sinal para a central de monitoramento, tá? E a central de monitoramento de imediato já olha as câmeras, já olha o que está acontecendo e já aciona a polícia direto. Tá muito eficaz no botão de pânico. Beleza? Um outro acionador também, pessoal, é o aplicativo. No mundo da internet agora, a gente tem um aplicativo onde o cliente ele pode armar o alarme pelo celular dele. É muito legal, isso agiliza demais, tá? Vamos supor, o cliente foi embora da empresa. A empresa dele é, sei lá, em outra cidade. Ele chegou na casa dele e falou, putz, esqueci de armar o alarme. Ele tem duas opções. Ou ele arma pelo aplicativo dele, se ele tiver, né, um aplicativo. Hoje em dia, ou ele arma pelo aplicativo, ou ele liga na empresa de monitoramento e pede para a empresa de monitoramento armar. Antigamente, quando eu falo antigamente, há uns 7, 8 anos atrás, não tinha isso. O cliente tinha que voltar na empresa para poder armar o alarme. Era um saco. Hoje não. Vocês vão ver que na prática, nas aulas práticas, principalmente na aula de monitoramento, que a central de monitoramento ela tem essa opção de poder armar o alarme. Tá? Não tem a opção de poder desarmar, mas tem a opção de poder... Na verdade, tem até a opção de poder desarmar, mas, por exemplo, aqui na nossa empresa a gente não deixa isso habilitado. A gente só tem a opção de poder armar o alarme, tá? Através da central de monitoramento, tá? E o aplicativo é a mesma coisa. O cliente pode armar lá da casa dele. Por exemplo, a gente tem uns clientes aqui que os funcionários chegam na empresa, avisam ele, aí pelo celular dele ele desarma, sabe? Ele não quer passar senha para o funcionário, porque a rotatividade do funcionário é grande, então ele não quer passar senha para o funcionário. Então ele é quem desarma o alarme lá da casa dele. Beleza? Através do aplicativo. Beleza, pessoal? Entenderam aqui sobre acionadores? Vamos falar sobre as sirenes. As sirenes vocês provavelmente já conhecem, tem vários tipos, tá? Tem sirene que fala, tem sirene que faz barulho de cachorro, no mercado aí tem variados, tá? Mas o que a gente vai aprender é sobre as sirenes básicas aí, tá? De 2 tons, de 1 tom, que é mais utilizado em sistema de alarme, instalação. Muito fácil de instalar, a gente vai entender ela, tá? Agora a gente vai falar, pessoal, sobre algo muito importante e que é o diferencial desse curso, que nenhum curso ensina, e você vai aprender na prática como isso funciona, e isso vai revolucionar a sua profissão e o seu certificado. Entender isso aqui vai mudar totalmente a sua concepção sobre o sistema de alarme e as aplicações que você pode fazer. Dificilmente, e isso eu estou falando como proprietário de empresa, dono de empresa de segurança eletrônica, é difícil encontrar um funcionário que já vem do mercado que sabe fazer esse tipo de coisa, tá? Então, nesse curso aqui você vai aprender sobre PGM. O que é PGM, pessoal? PGM nada mais é do que uma saída que tem na central de alarme, onde você pode acionar alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Pode acionar uma lâmpada, você pode acionar um portão, como tem na imagem, você pode acionar uma fechadura. É uma automação, pessoal, tá? A gente tem muitas aplicações aqui. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que quando dispara o alarme, acende todas as luzes do barracão. Mas qual que é a função disso? Poxa, imagina que um cara está tentando entrar no barracão, arrombar. Ele força a porta, dispara o alarme, toca uma sirene, avisa o monitoramento e acende todas as luzes, você acha que o cara vai ficar? Não vai, tá? Mas essas aplicações podem ser feitas variadas. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que pela PGM, através do aplicativo dele, ele aciona a bomba que enche a caixa d'água dele na chave. Você entendeu? Nem se trata de segurança, mas para você ver a aplicação que tem. Ele vai para a chácara só final de semana, né? Então chega na sexta-feira, ele precisa ligar a bomba para encher a caixa d'água, para ele chegar lá na chácara e ter água na caixa. E ele não vai lá fazer isso aí. Da onde ele está, pelo aplicativo do celular dele, ele aciona a PGM, enche a caixa d'água, a hora que ele vê lá na câmera que encheu a caixa d'água, que ela começa a vazar, ele vai lá e desliga a PGM. Então, só para você entender uma aplicação. Então,
Esse ponto é bastante importante, a gente vai aprender isso nesse curso, na prática, como acender um LED, tá? Mas serve para qualquer outra aplicação, você pode fazer qualquer coisa, tá? Esse é um diferencial desse curso, não tem nenhum curso que ensina sobre isso, beleza? Bom, vamos falar sobre monitoramento 24 horas, pessoal, que é uma das coisas que implica todo um sistema de alarme, tá? O monitoramento 24 horas é uma das principais vantagens do sistema de alarme. Esse serviço é realizado por uma empresa capacitada que toma todas as providências caso ocorra algum problema no sistema de alarme, alguma anormalidade, beleza? Pessoal, de um tempo para cá, fala-se muito, a central de monitoramento vai acabar, porque agora tem um aplicativo, o cliente pode monitorar a empresa dele no celular dele. Será que pode, pessoal? Será? O cara trabalha o dia todo na empresa. Aí chega à noite em casa, tá lá dormindo. Será que ele lembra de deixar o celular no audível? Será que ele dormindo, na hora que o celular dele apitar, que teve um arrombamento na empresa dele, ele tá dormindo, será que ele acorda? Será que ele vai ouvir? Se ele ouvir, será que ele vai lá bater de frente com o bandido? Então, assim, o monitoramento 24 horas nunca vai acabar, pessoal. O pessoal fala muito de, agora com os aplicativos vai acabar. Não vai, tá? Porque o cliente está numa festa lá, barulho alto, dispara um alarme e tal, ele vai sair, será que toda vez ele vai ouvir? Ele não vai ouvir. Então, assim, pessoal, nem se compara, tá? Central de monitoramento com o aplicativo do celular, nem se compara, tá? A gente vai ver na prática uma central de monitoramento funcionando, tá? A gente vai fazer assim, ó, na bancada, armando o alarme, você vendo na outra tela chegar o evento, como que chega para o monitoramento, qual usuário que chega, a gente vai confirmar tudo isso, a gente vai fazer teste de disparo para chegar ao evento, como que o monitoramento ia tratar aquilo, tá? A gente vai ver que quando chega um disparo de alarme, de imediato, em seguida, já abre as câmeras para a central de monitoramento ver o que está acontecendo no local. Então são coisas muito eficientes, tá? Então a central de monitoramento 24 horas é tudo isso que eu falei. A gente vai ver isso na prática funcionando. Beleza? Bom, manutenção de um sistema de alarme. Pessoal, quem que faz a manutenção do sistema de alarme? É o técnico de alarme. Mas esse curso não é voltado para técnico de alarme. Quem disse? Você que está fazendo esse curso para aprender a instalar alarme vai estar totalmente capacitado para ser um técnico de alarme. Eu não quero instalar alarme, só quero dar manutenção. Beleza, tá? Mas para dar manutenção tem que saber instalar. Então você está fazendo o curso de instalador, mas você está ganhando duas profissões, tá? Você vai aprender a instalar alarme e você pode trabalhar como técnico de alarme. Beleza? Você pode instalar e fazer manutenção. Beleza? Bom, chegamos ao fim dessa aula teórica, maçante, né? Um pouco chata aí. Deu 28 minutos de aula. Beleza? Mas eu espero que eu tenha falado tudo que eu tinha para falar, explicar tudo. E a partir de agora, meu amigo, a gente vai para a mão na massa, instalar um sistema de alarme. Beleza? Pessoal, é importante, se não entender algum conceito, deixa aqui embaixo a sua dúvida, tá? Na medida do possível eu vou respondendo aí todo mundo. É importante tirar todas as dúvidas, pessoal, tá? Se não entendeu a parte teórica, dificilmente você vai entender a prática, beleza? É bom tirar todas as dúvidas aí, o que vocês precisarem podem mandar aqui, tá bom? E vamos para a próxima aula, aula prática, vamos lá.